Boa noite! Sejam todos bem-vindos para a nossa 8ª live da semana. Hoje nós vamos falar sobre impulsos alimentares. É uma live tão preciosa, tão importante que eu separei aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso, se você está chegando por aqui e quer aprender mais sobre impulsos alimentares, como controlar os seus impulsos e emagrecer, a live de hoje é para vocês. Se você conhece alguém que também precisa desse conhecimento, eu vou te pedir para você me ajudar, porque o Instagram tá me bloqueando. Ele não quer que esse assunto saia por aí, porque são muitas vidas que vão ser transformadas. Então me ajuda encaminhando essa live para pelo menos 5 amigos, pode ser? 5 amigos já vai ser de grande valia. Olha, vocês sabem que eu entro aqui e fico um tempão e ele não avisa ninguém que eu tô em direto. Ah, não, vamos acabar com essa história aí, hein? Bora botar o povo aqui para aprender a controlar a alimentação de uma vez por todas e conseguir emagrecer. Sejam bem-vindos, deixa eu ver quem tá chegando aqui. Paulinha, Rony. Oi, Valquíria. Esmeralda, seja bem-vinda. Ellen, maravilhosa. Não consegui ouvir seus últimos áudios, mas logo vou ouvir, viu, lindona? Oi, Marcinha, minha parceirona aí das lives. Nayara, seja bem-vinda. A minha vida já começou a ser transformada. Ai, que maravilha, que delícia. Hoje a Ellen me mandou um áudio, gente, sério, que eu fiquei até emocionada. Que gracinha, obrigada, viu, querida? E ainda tem muita coisa pela frente. Nós só estamos na 8ª live. Imagina depois de 42 lives. Meu Deus do céu, o negócio vai ferver, hein, gente? Então, bora lá. Então, vamos lá, né? Vamos lá começar o nosso tema de hoje. Nós falamos bastante coisa sobre alimentação já essa semana. Oi, lindona, beijinho pra você também. Nós falamos já bastante coisa. Oi, meu amor. Leandro tá assim, gente, um paizão, um diretor, assim, ultra mega super blaster, e ainda faz live, e ainda acorda cedo, ainda faz live de ativação física. Amor, olha, hoje eu vou falar uma coisa sobre ativação física nessa live que, meu Deus do céu, é algo sobrenatural mesmo, maravilhoso, que foi descoberto há 5 anos apenas. Então, olha, gente, fica por aqui que vocês vão ver que hoje o negócio vai tremer aqui, hein? Vou ver um pouquinho porque daqui a pouco tem academia por aqui. Isso mesmo, ó, vou falar exatamente sobre, não sobre atividade física, mas vou falar sobre ativação física, que é uma coisa que o Leandro tá fazendo todo dia às 7 horas da manhã aqui no nosso canal, tá bom? Então vai ter muita vida transformada aqui hoje. Bora lá, então. Então, olha só, primeira coisa da gente entender, né? O que condiciona um impulso alimentar? Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo parar de comer. Quando eu começo a comer alguma coisa, eu como e não consigo controlar. Existe uma patologia, que é a compulsão alimentar, e que essa sim precisa ser tratada, né? Muitas vezes precisa passar pelo médico, passar por profissionais de saúde para ser tratada esse problema, né? Agora, tem muitas pessoas que não têm uma doença a respeito de um transtorno alimentar. Ela tem um impulso comportamental que faz com que ela tenha esse descontrole alimentar, tá bom? Então, é para essas pessoas que nós vamos falar hoje. É importante a gente dividir isso, por quê? Porque a compulsão alimentar, que é um distúrbio alimentar, precisa sim ser tratado, tá bom? Então, precisa de profissionais qualificados para te ajudar nisso. Agora, os impulsos alimentares, a grande maioria tem, porque no caso da grande maioria das pessoas, não é compulsão alimentar, tá? Não é uma doença instalada, mas é um problema no comportamento. E comportamento aqui a gente muda. Bora lá, então. Olha só, existem vários estímulos que alteram a nossa fisiologia. Que essa fisiologia, ela é condicionada a um comportamento. E esse comportamento é o impulso alimentar. Então, vamos lá. A nossa fisiologia, a forma com que o nosso corpo, ele funciona, muitas vezes está condicionado a um comportamento. E nós vamos entender isso quando a gente entra na parte onde muitas vezes a gente acredita que come de forma automática.
Pode ser que comer automático já faz parte da sua vida, porque de tanto fazer, você, para economizar energia do seu cérebro, né? O seu cérebro, na verdade, seu inconsciente, colocou aquilo no modo automático, certo? Mas, na verdade, comer não é um ato automático, certo? Então, é importante a gente entender isso. Então, se não é um ato automático, o que faz a gente comer? O que gera na gente esse impulso de comer aquilo que a gente sabe que vai levar a gente para um resultado que a gente não quer, né? Então, a primeira coisa que faz com que a gente tenha esse impulso são gatilhos que acontecem geralmente a partir dos nossos sentidos, tá? Tem também alguns gatilhos que são gatilhos sociais, que ativam os nossos sentidos. Mas eu vou falar aqui hoje de 3 gatilhos que são ativados em nós, né? Esses gatilhos, eles são ativados e aí gera esse impulso pela comida. O primeiro é o olfato. Então, quando a gente sente cheiro de alguma coisa, um cheiro de um pãozinho saindo, quando a gente tá subindo a escada do prédio, a gente já tá com fome chegando do trabalho, aí sente o cheiro de um bolo que o vizinho fez para tomar café da tarde, ou a gente vai num restaurante para comer uma salada, mas sente o cheiro da pizza. Então, quando a gente tem esse estímulo do olfato, o nosso corpo, ele já se posiciona de uma forma diferente. O que começa a acontecer? Você começa a salivar, a sua mente já começa a imaginar aquele alimento e aquela sensação deliciosa que aquele alimento traz. E como uma forma automática, você já se posiciona e já avança em direção da comida, de pedir aquilo. Parece que nem passa por um processo de pensamento. Parece que você anula o pensamento. Você até esqueceu que estava querendo emagrecer. E aí você simplesmente vai, pede aquilo, come. Só que o que acontece? Que se você quer mesmo emagrecer, e esse é o seu propósito, o que acaba acontecendo? Você acaba se sentindo mal e culpada depois, porque você sabe que você não era aquilo que você queria ou deveria ter escolhido, mas acabou escolhendo por impulso, certo? Faz sentido isso pra vocês? Oi, Nancy, oi, Fê, a Liginha maravilhosa, que saudade, meu amor. Faz sentido para vocês? Então, o nosso comportamento, ele ativa a nossa fisiologia, que já está viciada naquela sensação de prazer e recompensa, naquela sensação de desejo e recompensa imediata. Nós falamos um pouco sobre isso nas outras lives, né? Que existe uma parte do nosso cérebro que regula essa questão aí, né? Que é a parte límbica, né? Chama núcleo accumbens, que é a parte específica que trabalha nessa questão da recompensa imediata. Então, é dessa forma que a gente se impulsiona pelo alimento. É como assim, por exemplo, imagina você em casa e aí você fala assim, eu não posso comer nada, né? Porque eu decidi ficar de dieta, eu decidi emagrecer, então eu não posso comer nada. Mas eu tô com fome, eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente. Aí você vai lá, pega um pouquinho de pasta de amendoim, assim, come. Aí daqui a pouco você fala, mas ainda não matou minha fome. Acho que vou pegar uma bolachinha, uma só, uma creamy cracker, que é melhor do que a doce, né? Então, tu pega a bolachinha e, nossa, ainda não é isso. E a hora que você vê, de forma automática, você tá escolhendo esse tipo de alimento e não tá, mas como você vai comendo pouquinho e vai assim, tipo, eu vou matando o meu sofrimento aos poucos e aumentando o meu sofrimento sem perceber, porque se eu não sento para desfrutar daquela comida, daquela refeição, eu tô me magoando, né? Eu tô trazendo para mim um sentimento de que eu não posso comer, então eu como só um pouquinho, porque daí não vai ter problema. Ou quando às vezes a gente tem até vergonha de que as pessoas vejam, porque às vezes o marido sabe que eu quero emagrecer. Agora, então, o marido sabe que eu quero emagrecer, ele não pode me ver comendo um pão à tarde, né? Porque senão ele vai falar, não tá querendo emagrecer? Aí eu fico, então...
Só que tem algo dentro da gente que que dá esse impulso. E nós falamos ontem que esse centro, né, que tem aqui na nossa mente, né, esse núcleo que tem na nossa mente, ele quer experiências repetidas daquela sensação de prazer. Então, quando a gente tem um comportamento através da visão de um alimento, ou seja, você vê alguma coisa, às vezes você tá numa reunião com pessoas ali, né? Às vezes, sei lá, vocês reuniram ali no grupo e aí você dá uma olhada na mesa e você vê que não tem nada saudável, mas você já tá ficando com aquela fominha, aqueles alimentos são visualmente gostosos, você começa a salivar a boca, aí o seu cérebro começa a imaginar, né? Nossa, aquela coxinha, putz, eu adoro essa coxinha da fulana de tal ainda, meu Deus do céu, que delícia! Então aí a sua boca começa a salivar, o seu cérebro começa a imaginar, e aí sem que você queira, o seu corpo avança em direção daquele alimento e você pega a primeira coxinha e coloca na boca. Só que daí, já que você já comeu uma e que tava muito boa, o seu cérebro quer mais, né? Porque aquilo te deu prazer. Então aí você vai pegar outra, aí começa a pegar um pouco da batata, aí depois pega mais um negocinho e a hora que você vê, já foi muita coisa. E quando esse neurotransmissor do prazer, ele diminui, porque até então você tá naquela excitação, naquele impulso. Quando isso diminui depois que você come, aí vem o arrependimento. Vem a mágoa, vem a tristeza. E esse sentimento de tristeza, de mágoa, gera de novo um próximo impulso. Assim que aquilo melhora, o seu corpo vai tendencialmente buscar novamente aquele grupo de alimentos que te traz energia, que te traz a mesma sensação de prazer de uma coxinha, de um chocolate, de algo que vicia o nosso corpo. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Sim? Então hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas que causam esses impulsos alimentares, né? Além dessa parte do nosso cérebro que busca essa necessidade de se satisfazer naquele alimento, existe isso. Mas existe uma forma também da gente ativar a nossa fisiologia, dando para o nosso corpo a mesma sensação de prazer que não vem do alimento que te engorda. Olha que maravilha, tá vendo? Eu vou contar já para vocês o que faz você, na mesma hora que você vai ter um impulso alimentar, que se você colocar em prática, você consegue mudar a sua fisiologia, a sua forma de se posicionar e evitar esse impulso pela comida. Mas antes eu vou falar para vocês quais são as coisas que causam em vocês esse impulso pela comida. Em vocês eu digo porque eu também já passei por isso, eu também já senti a mesma coisa. Todos nós temos esse núcleo dentro do nosso cérebro que tem essa necessidade de sentir prazer naquilo que come, naquilo que faz, né? Então, todos nós temos isso dentro da gente. Agora, algumas pessoas, elas têm uma programação mental e conseguem esse controle maior. Tem outras que não. Mas tem algumas coisas que a gente faz que pode potencializar esse impulso pela comida. E tem algumas coisas que a gente faz que pode aliviar e diminuir esse impulso pela comida. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma coisa chamada fome oculta. Alguém já ouviu falar sobre fome oculta? Se sim, põe um joinha aí pra mim. Se não, põe um joinha assim, de ponta cabeça. Só pra eu saber se vocês têm familiaridade com esse nome. Aí você vai falar, mas Amanda, não, você falou que tem fome emocional e fome física. Fome oculta? Que fome é essa? Então me diz aí com um joinha se você sabe o que é fome oculta ou se você precisa descobrir na live de hoje. Então, o que acontece? Ih, olha lá, Fer precisa descobrir. Bora então. Muito bem. Oi, Graça, tudo bem? Oi, Val, seja bem-vinda. Aline, lindona, seja bem-vinda, amiga. Então, vamos lá. A fome oculta, ela afeta 1/3 da população mundial. Você vai falar, meu Deus, talvez eu esteja dentro desse bolo e nem sei que tenho, né? Então, hoje vai ser uma revelação revelada aqui. O que é a fome oculta?
Hoje em dia, a nossa alimentação, ela tá muito desequilibrada, né? Um excesso de gás, que é gordura, açúcar e sal nos alimentos, que causa no nosso cérebro uma coisa chamada bliss point, que nós já falamos em outras lives, que é uma sensação de prazer, como se fosse uma sensação de êxtase. É o pico máximo de prazer. É a combinação dessas três coisas, que é gordura, açúcar e sal. E também a gente tem, então, cada vez mais ofertas desse tipo de alimento, que tem um custo muitas vezes mais baixo do que outros alimentos que são mais saudáveis. E também a gente tem uma diminuição na qualidade nutricional dos alimentos. Principalmente quando a gente faz dieta, porque a gente quer reduzir o quanto se come, e muitas vezes a gente diminui a quantidade de nutrientes que entram no nosso corpo. Não só os macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura, mas também as vitaminas e os minerais. E o que acontece, né? Isso pode comprometer várias coisas e uma delas é o processo do metabolismo. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um metabolismo lento. Na verdade, às vezes a única coisa que falta é vitaminas e minerais, né? Não é que o seu metabolismo é lento, mas a falta das vitaminas fazem com que o seu metabolismo fique lento. Não é sua idade, não é porque você tem já, 60 anos, não é, tá? É por conta da sua composição corporal e daquilo que não está sendo oferecido de forma correta para o seu metabolismo trabalhar da forma certa. Então, outra coisa que acontece é uma alteração no sistema imunológico, né? Então, as defesas do nosso corpo, os antioxidantes, né, que precisam combater ali, né, as células que são tóxicas ali, que precisa combater o sistema imunológico, e também no desenvolvimento físico e mental. Então, a diminuição, a fome oculta afeta, né, a população nesse sentido. As pessoas estão adoecendo mais, elas estão com a defesa antioxidante diminuída e também no desenvolvimento físico e mental alterado. E quais são as principais responsáveis por essa questão da fome oculta? A primeira coisa são os hábitos alimentares inadequados. Então, principalmente, olha só, além do excesso de comida industrializada e das dietas restritivas, olha só, nós já vamos chegar lá. Além disso, ainda quando a gente não mastiga direito os alimentos, a gente pode desenvolver a fome oculta. Sabia que 90% da população do Brasil tem pelo menos 7 micronutrientes essenciais para o corpo, que o corpo não fica sem, não consegue ficar sem, em falta? Cálcio, magnésio, vitamina D, A, C, E, K e B5. São 7 nutrientes essenciais que a população precisa, que o ser humano, o corpo humano precisa, e a população já está carente desses alimentos. E o que provoca, então, Amanda, essa fome oculta, né? O que acontece? O que acontece é que, na maioria das vezes, muitas pessoas vivem em dieta. É ou não é? Mulherada vive de dieta, sempre resistindo um alimento aqui, cortando uma coisa ali, ficando em jejum para conseguir perder peso, ou então, né, muitas vezes a pessoa, ela faz jejum porque se sente bem, deixando o corpo dela respirar um pouco sem o alimento, mas ela sim ainda tem impulsos alimentares e ela ainda não conhece o corpo dela a ponto de de conhecer o seu ponto de saciedade de fome. Então, quando você faz, né, o jejum por muito tempo, né, de forma não planejada, né, não direcionada, na verdade, o que acontece é que não só o jejum, mas as dietas restritivas de uma forma geral, tem tantas contagem de caloria, dieta que só tá preocupado com caloria. Que mais? Dieta que tá preocupada com tirar carboidrato, dieta que você tira gordura da sua refeição, sabe? Que você diminui a quantidade de alimento, que você quer ter força de vontade para ficar sem comer, ou do próprio jejum,
tá? Então, tudo isso provoca um estresse muito grande para o seu corpo. Todas essas dietas restritivas fazem com que o seu corpo entre em estresse. E isso faz com que a primeira coisa desregule o centro de controle da fome e da saciedade. Então, olha só. Eu tava contando aqui hoje na outra live, né, que a gente é muito perfeito, sabia? Deus fez o nosso corpo assim de uma forma que, olha, quanto mais eu estudo sobre o corpo humano, mais eu vejo como Deus é lindo. A gente nasceu, todos nós nascemos com uma coisa chamada Centro de Controle da Fome e da Saciedade ou Centro de Regulação Energética. Então, quando a gente nasce com essa capacidade de saber quando a gente tem fome e quando a gente não tem fome, quando a gente já está saciado. Vou dar um exemplo. Essa semana eu tive com uma mãezinha, né, que estava com dificuldade de amamentar o bebê. E aí ela tinha acabado de sair do hospital, ela estava com 4 dias e ela estava desesperada porque o bebê só chorava, não conseguia pegar o peito, não conseguia mamar, não estava fazendo cocô, tava assim, né, num sofrimento, ela, o marido, todo mundo em sofrimento ali. E aí eu fui perguntando como é que tinha sido orientada e tal, e ela falou, olha, eles falaram para amamentar a cada 2 horas, que precisava contar no relógio, a cada 2 horas, e depois tinha que colocar 20 minutos num peito e 20 minutos no outro peito. E a cada 2 horas tinha que repetir o processo. Então é assim, olha. Nós, seres humanos, já queremos mexer naquilo que Deus fez perfeito. Deus já fez tudo perfeito. A amamentação é livre demanda. Quem diz que tá com fome e quem não tá é o bebê. Então a gente era para nascer, a gente nasce com isso. E é tudo tão perfeito, mas o homem vem e quer alterar todo esse sistema. Então o bebê, ele nasce com essa capacidade de mostrar para a mãe dele quando ele tá com fome e de mostrar quando ele tá saciado. Então quando eu fui lá, eu falei para ela, vamos lá, vamos colocar primeiro o bebê no peito e vamos observar. Ela falou assim, Amanda, se eu colocar ele no peito, ele dorme logo. Eu falei, dorme quanto tempo depois? Ela, mais ou menos uns 5 minutos. Eu falei, é porque ele tá satisfeito. Ou porque ele cansou e tá tudo bem. O bebê não pode ficar no peito dormindo. Ele tá demonstrando, ele tá falando com você, né? Então o bebê mamou, depois de 5 minutos ele já saiu da mama, pôs pra rotar, ele acordou de novo, aí quis mais mama, pôs na mama. Depois disso, ele capotou. Ficou assim, olha, elas assim, não acredito, Amanda, ele tá dormindo. Eu falei, pois é, por quê? Porque agora ele tá saciado. O sinal de saciedade chegou. É esse. Agora ele vai dormir. E quando você vai dar de novo? Quando ele pedir. Quando ele pedir, você dá de novo. Ai, Amanda, como que é isso? Quando ele chorar, quando ele quiser, você vai oferecer o peito de novo. Quanto tempo? Até o tempo que ele estiver mamando. Parou de mamar? Dormiu? Tira do peito. O que acontece é que muitas mães ficam escravas do peito e aí ficam contando esse tempo. 20 minutos pro bebê mamar. Não. O bebê mama. E quando ele estiver satisfeito, ele vai largar o peito, ele não vai mais querer, ou ele vai ficar ali chupetando, e aí começam as rachaduras do mamilo, porque o bebê tá ali fazendo do peito a chupeta. Então, a gente nasce com isso. Então, quando o bebê tá mamando, o bebê fica no peito. O bebê não tá mamando, o bebê sai do peito. A mãe nunca fica escrava e a gente preserva o controle da fome e da saciedade do bebê. Gente, é muito lindo. Olha só como Deus é lindo. A natureza é perfeita, o nosso corpo é perfeito. E aí, como que a gente começa a alterar isso daí para chegar na vida adulta e não saber se eu tenho fome ou não saber se eu tô saciada ou não. E eu fico toda hora querendo comer, toda hora querendo, parece que aquilo não passa. É uma coisa louca, não passa. Vocês já sentiram essa coisa louca? Que tipo, parece que você come até o pé da mesa e nada te satisfaz? Cada hora é uma coisa nova, cada hora é uma coisa diferente que você quer. Ou então você tem tolerância de ficar muito tempo sem comer. Mas também a hora que você pega pra comer, aí a coisa complica.
Vou dar o exemplo do Leandro, né? O Leandro tinha um problema há um tempo atrás, que era o quê? Ele é muito tolerante à fome. Na verdade, não é que ele é tolerante à fome, é que ele nem sabia ouvir o corpo dele e ouvir a fome física dele. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava horas a fio, não comia nada, ficava. A hora que ele terminava, que geralmente era de madrugada, tava todo mundo dormindo, o que acontecia? Era um momento de relaxar. Então, ele ia pra cozinha e aí ia tudo que via pela frente. Pão, ovo, taraná, entendeu? Nunca teve muitas opções ruins aqui em casa, né? Então, ele, coitado, mas ele comia em excesso as coisas que tinham, né? Então, comer saudável, mas em excesso, também não vai ajudar o seu corpo a emagrecer, tá? Pode ser saudável. Se você comer demais aquilo, não adianta, tá? Melancia é saudável, mas come metade da melancia, é extra do mesmo jeito, tá? Então aí ele começou a aprender. Ouvir o corpo dele, mas precisou de ter um gatilho que ativasse a fisiologia dele de forma diferente para ele conseguir se comportar diferente. Ele já colocando a mãozinha assim, ó. Posso contar, Benzinho? Então, eu percebi que ele estava engordando e que ele estava indo para esse caminho, né? Nessa coisa de impulso alimentar descontrolado ali de madrugada, depois que ele ficava muito tempo sem comer. E esse é o grande perigo do jejum intermitente. Que se a pessoa não souber fazer direito, né, e não souber nutrir o corpo dela no momento certo, ela vai entrar nesse pânico, nesse desespero, nesse estresse. O corpo entra em estresse mesmo. E aí ele só quer a comida, ele só quer aquela energia, ele quer aquilo o mais rápido possível. Então eu combinei com ele, eu falei, olha, um hábito ele demora pelo menos 21 dias, se um hábito simples, ele demora pelo menos 21 dias para ser implantado. Então eu vou te ajudar por 21 dias, né? Por 21 dias. Então, como eu ajudava ele a mudar o comportamento dele, ativando a fisiologia dele, olha só. Eu deixava para ele um shake pronto, porque eu sabia que era leve, nutritivo, saudável, e ele ia tomar aquilo, daqui a pouco ele estava satisfeito, ele ia dormir. Ele sabia que se ele tomasse aquilo, ele não precisava de mais nada, né? Então eu fiz um papel, tipo um calendário, e coloquei lá todos os dias, e ele tinha que fazer um xizinho. Ah, que lindo, né? É assim, gente, a gente tem que treinar a mente, não tem jeito. E aí eu fiz o papel, a Ana Laura fez um desenho de uma barriga de tanquinho, desenhou ali no calendário do pai, e todo dia, por 21 dias, eu deixava o shake ali pra ele pronto. Então, quando ele terminava o trabalho, que ele vinha naquele impulso federal para comer tudo que ele via pela frente, que ele entrava na cozinha e na cara dele tava o shake prontinho, aquele calendário todo caprichado e aquele desenho da filha, não tinha como ele não mudar a fisiologia do impulso alimentar dele e escolher a coisa certa. Faz sentido para vocês? Então essa é uma das formas da gente mudar a nossa fisiologia para que o nosso comportamento mude e a gente coma aquilo que vai contribuir para o nosso emagrecimento. Mas uma coisa eu falo, que assim, o problema do sobrepeso, ele tá na nossa mente. Então, para você decidir, por exemplo, por um shake, ao invés de um pão cheio de coisa ali, você tem que trabalhar a sua mente. Tá? É por isso que eu falo, todos os mecanismos, né, que você usa para emagrecer só o seu corpo, você vai voltar a engordar. Isso é fato. Não tem jeito. Se não tratar a raiz do problema do sobrepeso que está na nossa mente, não adianta. A gente não consegue manter o peso sob controle. Por mais que você tenha um armário de nutrição Herbalife, por mais que você tenha feito uma cirurgia de estômago, por mais que você tenha a melhor coisa do mundo para se comer, ou que você tenha a melhor dieta do mundo, não adianta. Se você não mudar sua mente, você não vai conseguir optar pela nutrição, você não vai conseguir optar pela comida boa. Precisa tratar a mente. Ficou claro? Todo mundo? Ficava com raiva, confesso, olha lá, ó. O Leandro ficava com raiva quando ele via aquele shake lá. No começo foi assim. Mas depois, o fato dele conseguir tomar decisão por aquilo que estava ali na frente dele já pronto,
ele começou a se impulsionar para fazer atividade física, cuidar da saúde dele. Em pouco tempo, porque ele é muito safado, mas em pouco tempo o corpo dele, assim, meu Deus, é incrível o resultado que tem. Então, quando a gente faz essa dieta restritiva, a gente desregula o nosso cérebro. E com isso, provoca o estresse, desregula o centro de fome e saciedade, que a gente nasce com isso. A gente tem um aumento do apetite, uma diminuição do metabolismo. A gente fica mais obcecado por comer, sente mais esse impulso de comer, aumenta os riscos de transtorno como compulsão alimentar e ainda a gente aumenta a nossa fome emocional, que ativa uma parte do nosso cérebro que é a da recompensa imediata, e a gente ainda aumenta o nosso risco de ganhar peso. E sabe o que é mais interessante? Isso tudo explica por que 95%, olha isso, gente, esse número é alto, presta atenção. 95% das pessoas que emagrecem, em 5 anos voltam a ganhar peso. Engordam tudo de novo. É isso. Mas não terminei ainda, hein? Tô só no começo. Delícia, hein? No começo não, tô na metade, vai precisando. Vocês vão falar, ai não, essa mulher vai falar até que horas, né? Nossa, eu sou toda desregulada. Mas você tá aqui pra se regular. Certo, lindona? Mas a Amanda fez a pergunta certa pra eu conseguir me comprometer. Ah, é? Manda lá a pergunta, então. Qual foi a pergunta que eu fiz aí, grandão? Fala pra nós. É isso mesmo. Então, agora, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero ensinar vocês... Primeiro nós falamos aí então desse centro de regulação da fome e da saciedade, que nós nascemos com isso, nós temos a capacidade de saber exatamente quando a gente está com fome e quando a gente está satisfeito. Mas muito provavelmente, se você está acima do peso, você não sabe quais são os sintomas de fome física, nem de fome emocional, e você até tolera ficar muito tempo sem comer muitas vezes, mas você não consegue controlar o seu impulso de comer. Porque, na verdade, quando você vai comer, você não come pela fome física, que é fome de nutrientes e de energia, de construção muscular. Você come pela fome emocional, que nunca te satisfaz. Você sempre quer mais e pede mais e mais e mais e nunca controla isso. Então, agora nós vamos entender como funciona o processo da fome e da saciedade no seu corpo. Então, o controle hormonal que está que funciona em relação a essa questão da ingestão alimentar, são dois hormônios aí, basicamente, tá? Vamos falar bem basicamente assim, porque tem outras coisas também, mas eu quero trazer para vocês hoje esses 2 hormônios. A pergunta foi, você quer... Então, eu posso fazer para você para contribuir. O que eu posso... o que eu posso fazer para contribuir com você? Porque não adianta a gente querer pelo outro. O outro tem que querer alguma coisa, tem que decidir, sabe? Não adianta que eu queira que a minha esposa emagreça. Não adianta que eu queira que meu marido emagreça. Não, quem tem que querer é ele, quem tem que querer é ela, né? O que eu posso fazer para contribuir? Cuidar da minha saúde. Quando eu cuido da minha saúde, eu posso estimular o outro a cuidar da saúde dele, mas impor nunca. Agora, se ele abrir uma brecha e reclamar que precisa de ajuda, aí você pode perguntar, e o que eu posso fazer para contribuir com você? Porque essa resposta abre uma chave na cabecinha dele, sabe por quê? Porque ele tem que buscar dentro dele o que ele precisa fazer para conseguir emagrecer. E você vai só contribuir, certo? Então, o que acontece, né? O controle hormonal da ingestão alimentar. Nós temos aí 2 hormônios que participam desse processo da fome e da saciedade. Então, nós temos a grelina, que é um hormônio que ele é produzido pelo estômago e ele circula no nosso sangue e leva essa informação para o nosso cérebro, especialmente quando o estômago está vazio.
Então, a grelina, que é um hormônio que é produzido pelo estômago quando está vazio, né? A maior produção dela é quando ele está vazio, por isso que ele precisa estar vazio e dizer, preciso do alimento, que é o que acontece com o bebê. E aí ela produz esse hormônio vai pela corrente sanguínea e chega até o cérebro. No cérebro, ele vai se conectar com uma combinação de neurônios ali, que vai explicar para o cérebro que você tá com fome, então eu vou reduzir o seu metabolismo e você tem que mandar comida. Então, os sinais de fome do seu estômago chegam até o seu cérebro e o seu metabolismo diminui para você poder receber essa comida. Quando o seu estômago atinge o ponto de saciedade, quem comunica para o cérebro que você já está satisfeito e não precisa mais entrar nada são as células de gordura através de um hormônio chamado leptina. Então, as células de gordura do seu corpo é que, na verdade, mandam a mensagem para o cérebro dizendo, pode parar, já estou saciado. Amanda, quanto tempo demora esse processo? Em torno de 20 minutos. É mais ou menos o tempo que o seu estômago recebe a comida e que as células de gordura começam a produção do hormônio leptina, que vai encontrar um outro conjunto de neurônios. Tudo isso é controlado pelo nosso hipotálamo, que ele fica nessa região aqui, ó, lá atrás, daqui da orelha e bem aqui no meio da cabeça, é o hipotálamo quem controla essa sensação de fome e saciedade. Então, a gente nasce com isso, tá bom? Outro dia, uma das meninas lá no grupo falou assim, eu não tenho fome, Amanda. Eu posso passar, às vezes, 20 horas sem comer nada, eu não tenho fome. Eu falei, tem sim. Você aqui não sabe que tem, porque você não sabe o que é fome física. Mas você tem fome sim, o seu corpo diz quando você tá com fome. Então, quando a leptina, ela cai na corrente sanguínea, vai até o cérebro e num outro conjunto de neurônios que tá ali no hipotálamo, ela diz, olha, já estou satisfeito. Aí, o que vai acontecer? A saciedade, essa sensação de saciedade que é produzida pela leptina, ela vai ativar o seu metabolismo para que ele comece a queimar a caloria que você ingeriu na comida. Só que se você come várias vezes por dia e o dia inteiro, esse processo nunca vai ser estabelecido. Nunca vai ser estabelecido. Porque é uma entrada contínua de alimento que o seu estômago quase nunca fica vazio. E quando ele fica vazio, ele dá os sinais e você não percebe. Aí você dá água, dá chá e dá café. Aí você engana a sua fome e o seu corpo começa a entrar num estágio de estresse. Estresse desregula o centro da fome e da saciedade, aumenta o seu apetite, diminui o seu metabolismo, faz com que você fique obcecado por comida, aumenta o risco de transtorno alimentar como a compulsão, aumenta a sua fome emocional, aumenta o seu risco de engordar e ainda faz com que, depois desse estresse todo que você passou, você ainda queira mais comida. E o impulso não para. Massa, né? Nossa, gente, nosso corpo é incrível. Quem tá gostando dessa live? Fala sério, gente. Ai, eu amo estudar sobre o nosso corpo e eu fico admirando Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor é tão perfeito, fez tudo tão lindo. Por que a gente estraga tudo que o Senhor fez? Então, na live de hoje, vamos dar a oportunidade, do nosso corpo funcionar da forma com que ele foi feito, foi criado por Deus para funcionar. Olha que maravilhoso. Mas eu vou ajudar você, espera lá. Então, vamos lá. Olha só. Amanda, além dessa questão da alimentação, tem mais alguma coisa que desregulariza, que causa esse dano aí, no centro de controle da minha fome e da minha saciedade? O que vocês acham?
Vocês acham que além dessa questão alimentar, né, da gente não dar um tempo para o estômago esvaziar e usar da reserva que a gente tem no corpo, vocês acham que existe alguma outra coisa que pode fazer com que esse centro de controle da fome, do apetite, né, controle do apetite, ele possa ser alterado? Linda! Quanta coisa boa, na verdade, muito bom, né? Sim, existe muitas outras coisas, mas hoje eu vou falar de mais uma, que é o sono. O sono é um fator que perturba esses hormônios também no hipotálamo, tá? Então, durante o sono, aquele sono mais tranquilo, suficiente em questão de horas, né? Tempo suficiente. O que faz? A produção de grelina, que é aquele hormônio da saciedade, que diminui o nosso metabolismo, ela diminui e a leptina aumenta. Mas se o sono é interrompido ou insuficiente, a produção de leptina diminui e a produção de grelina aumenta. O que é o efeito disso no nosso corpo? No dia seguinte, você começa a sentir necessidade de ingerir mais calorias, ou seja, mais carboidratos refinados do que o seu corpo precisa. Que ele não precisa de nada, né? Refinado, mas você fica com essa necessidade de comer mais. Então eu quero que você comece a prestar atenção. Se nos dias que você tem o sono muito interrompido, que você não dorme direito, se você sente que você come mais, que você tem mais impulsos alimentares no dia seguinte. E isso acontece por uma questão hormonal. Olha lá, a Roseli falou que dorme picado. Então, o que acontece, né? A qualidade do nosso sono, ela é importantíssima para o controle do apetite e para a diminuição dos impulsos alimentares. Existe uma pesquisa que comprova que uma única noite mal dormida já é suficiente para o corpo estocar gordura. Sim. E aí, tem um segundo ponto que está todo envolvido nessa situação também, que é o estresse. O estresse engorda. E fonte de estresse, né, no passado, né, lá quando tudo foi criado, qual era a nossa fonte de estresse, né? Qual era ali a fonte de estresse do nosso pai lá, né, do Adão e Eva, por exemplo? Lá no passado, né, a única coisa que as pessoas precisavam era sobreviver, se proteger dos predadores e ter relações sexuais a fim de reproduzir. Essas eram os três estresses dessa galera, né? Nessa época aí. Então, eles precisavam comer, precisavam se proteger e precisavam reproduzir, né? E a gordura tem muito a ver com essa questão da reprodução, tá? Então, vai ver que é por isso que a gente acumula um pouquinho mais de gordura aí, né? Porque a gente reproduz. Certo? E o homem, ele precisa de mais musculatura porque ele precisa vencer, né? Ele precisa defender a família, ele precisa caçar, né? Então, é até por isso também que a estrutura corporal do homem e da mulher é diferente, tá? E também é por isso que os homens, na verdade, assim, aí eu quero perguntar uma coisinha pra vocês. Vocês acham que os homens emagrecem mais e mais rápido do que as mulheres? E aí? Essa daí é boa, essa pergunta, hein? E a insônia? A insônia precisa de muitas atividades que vão contribuir para que você entre no sono profundo. Precisa identificar o que está causando essa insônia. Porque a insônia é como se fosse um processo de pensamento acelerado. Pode ver que você não consegue dormir porque você fica pensando coisas. Pode ser que sejam coisas do passado, que você não tem mais controle, ou pode ser que sejam coisas do futuro, que você também não tem controle. Então, a primeira pergunta é, naquele momento que você vai dormir, todos os problemas que precisam ser resolvidos, ou que já passaram, eu tenho algum controle neles? Não tenho. É verdade? Então, a insônia, ela tem algumas coisas, sim, que precisam ser feitas e que vai contribuir muito. Vamos falar um pouquinho disso aqui
que também tem a ver com o controle do estresse, né? Porque pra gente poder dormir melhor, a gente precisa estar com o estresse controlado, a gente precisa estar se alimentando melhor, né? A ativação física também é algo que vai contribuir, tá? Então, vamos ver aqui se alguém me respondeu. Homens emagrecem mais e mais rápido do que as mulheres? E aí? Não, sim. E aí? Sim ou não? Não entendi. Faz sim, um joinha, e não com o dedinho pra baixo aí, pra gente responder essa pergunta aí, que essa pergunta é boa. Então, hoje, no nosso caso, né, a maior fonte de estresse que nós temos não é no externo. Olha aí, Claudinha. Não é no externo. Sabe onde é? Aqui, ó. A maior fonte de estresse que hoje o ser humano tem que lidar é com aquilo que ele pensa sobre as coisas que acontecem com ele e como ele reage com essas coisas que acontecem. Então, o estresse que hoje a gente tem que lidar não é com as coisas do passado e nem com as coisas do futuro ou com as circunstâncias que estão acontecendo hoje, mas é com a nossa própria mente. Faz sentido para vocês? Olha lá, a Roseli falou que sim, que os homens emagrecem mais e mais rápido. Pelo menos o marido dela é assim, e é uma sacanagem. Mas, gente, olha só. O homem só emagrece mais e mais rápido do que a mulher se a composição do corpo dele, né, a composição corporal dele for melhor do que aquela mulher em comparação. Então, se eu tiver mais musculatura e tiver o meu corpo, né, mais preparado, né, para perda de peso, eu posso emagrecer mais rápido que o Leandro. Não é porque ele é homem, é por conta da composição corporal. Só que na nossa estrutura, geralmente os homens têm mais músculo, mas tem homens que já estão tão acima do peso, já tem tanta gordura acumulada, que pode ser que a mulher esteja com a sua composição corporal melhor e que vai assim, então, conseguir perder peso mais rápido, tá bom? Então, é um mito. Na verdade, o que depende do nosso emagrecimento é a nossa composição corporal e aquilo que a gente utiliza para conseguir emagrecer, tá? Bom, então, o que a gente precisa aprender a lidar hoje é com o nosso estresse, que é a nossa própria mente, né? Então, o que acontece? Hoje, muitas vezes, a gente passa por estresse o dia todo, né? A gente tem que tomar decisões. Olha, o fato de ter que tomar decisões gera estresse para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, quanto menos decisões a gente precisar tomar, melhor é para nossa energia, para o nosso estresse, certo? Então, por exemplo, olha, a Aline, né, que é consultora de imagem, ela faz um trabalho que ela ajuda as pessoas a montarem looks. E depois ela entrega esse documentário aí, né, esse documento para as pessoas terem ali, né, os looks prontos. Quando a pessoa tem ali o look pronto, é só ela olhar e pegar a roupa. Ela não tem o estresse de ter que decidir. Vocês já passaram por isso? De põe uma roupa, ai, não gostei muito, aí tira. Aí põe outra roupa, ai, não ficou bom com essa. Aí tira. Ai, eu pus essa blusa, mas não combinou com essa calça. Aí tira. E tudo isso começa a gerar um estresse dentro da gente. O simples fato de ter que decidir uma roupa para usar, por exemplo, pode gerar um estresse para você. E isso pode desregularizar todo o seu processo de controle de apetite. Olha só, às vezes é uma coisinha tão pequenininha que a gente tem que decidir, mas que o fato da gente ter um processo para cumprir, ou seja, é como se ela estivesse ensinando a colocar aquele processo de uma forma mais automatizada, né? O estresse de com que roupa eu vou, exatamente, com que roupa eu vou. Ela tem até não sei se é um produto, se é um post que ela fez, mas tem aí com que roupa eu vou, e realmente esse daí é um estresse que pode causar. Outra coisa, né, que pode causar um estresse, por exemplo, o simples fato de você ir no cabeleireiro e o cabeleireiro cortar o seu cabelo de um jeito que você não gostou. Aquilo lá pode gerar um estresse, mexer tanto com a sua autoestima, que isso pode prejudicar a sua percepção no centro de regulação da fome. Então, são pequenas coisas que podem acontecer, que se a gente não perceber, a gente se deixa levar por esse estresse que engorda. Beleza?
Então, seguimos aqui, né? Esse daqui eu nem vou entrar porque eu quero falar desse daqui. Tinha mais um aí que eu ia falar que era do álcool. Vocês querem um dia uma live só pra falar assim: Amanda, pode uma tacinha de vinho e uma cervejinha no final de semana? Pode! Um dia a gente fala sobre isso, se uma taça de vinho relaxa o estresse ou se perturba o seu controle de fome e apetite. Quem sabe um dia eu faço uma live sobre isso. Mas agora, gente, eu quero revelar uma coisa assim. Amor, escuta essa aí, hein? Que você já deve saber, né? Mas enfim, eu assim, fiquei super animada de trazer isso, porque daí a gente pensa assim, olha, tá bom, já entendi, né? Que os impulsos, eles podem ter a ver com a nossa parte mental, com o lugar do nosso cérebro que quer a recompensa. Também entendi que a gente tem um centro de regulação da fome e da saciedade, que a gente nasce com ele e precisa reconsiderar e retomar esse processo para que a gente possa emagrecer de forma definitiva, porque esse é um sinal que o seu corpo vai te dar para o resto da sua vida. E se você aprender a respeitar esse sinal, você já tá a anos-luz do controle de peso, certo? Já tá assim, dando adeus pro excesso de peso, certo? Oi, mama! Claudinha, seja bem-vinda. Olá, amo vinho, gin e tônica. Ai, qualquer dia vamos fazer uma live sobre isso, então, né? A minha mãe entrou aqui agora, mas eu pulei o álcool. Vamos deixar para outro dia. Então, vamos lá. Olha só. Agora eu quero falar para vocês sobre ativação física. Aí você vai falar, ai, Amanda, mas por quê? Porque ativação física emagrece? Não. Atividade física não emagrece. O que a atividade física faz? Porque assim, tem muita gente que acha que não emagrece porque não faz atividade física. Ai, o meu problema, Amanda, olha, eu já fiz de tudo, mas o meu problema é a atividade física. Eu não consigo ir, eu não consigo fazer academia, e eu já sei que enquanto eu não fizer atividade física, eu não vou conseguir emagrecer. E aí ela deposita todas as fichas dela na atividade física, e sabe o que vai acontecer? Ela faz atividade física, às vezes se mata lá 2 horas na academia e não emagrece. Aí passa um tempinho, ai, quer saber, eu não tô emagrecendo mesmo, então hoje não vou. Aí não vai hoje, daí passa mais um pouquinho e fala, ai, olha, não tá funcionando. Também nem gosto muito de ir na academia, então acho que não vou de novo. E aí você sempre vincula o seu processo de emagrecimento com a atividade física. E mais uma vez você abandona o seu desejo de emagrecer, né? De se sentir num corpo magro, saudável, por conta de você estar vinculada ao processo de emagrecimento com a atividade física, que é como se fosse uma dieta, né? Então, tudo isso é uma forma da gente emagrecer o nosso corpo. E só emagrecer o corpo não traz o emagrecimento definitivo. Então, a ativação física, olha o que foi descoberto. Há mais ou menos 5 anos, os cientistas descobriram que existem células nos nossos ossos que elas são especializadas em avaliar o nosso peso quando estamos de pé ou em movimento. Ou seja, essas células, elas são desligadas quando você está sentado. Meu Deus, o que quer dizer isso? Essas células, elas estão localizadas nos nossos ossos. Elas chamam gravitostato. Tá? Anotei aqui porque esse nome é meio complicadinho, né, gente? Então, ela chama gravitostato. E ela foi descoberta há muito pouco tempo. Foi descoberto, né, que é, assim, segundo um grupo de controle do apetite. Olha isso, gente. Essa célula que tem o poder ali de avaliar o nosso peso, ela tem um sistema para controlar o nosso apetite. Ou seja, não é só a grelina e a leptina que estão envolvidas no processo cerebral, mas dentro dos nossos ossos tem células que conseguem avaliar quando nós estamos com fome ou não. Só que essas células, elas só funcionam quando a gente está de pé e em movimento. Então, se você é uma pessoa que trabalha sentada por muitas horas, quase não levanta, você dificilmente vai conseguir ativar essa terceira forma, né, de você esse segundo grupo, na verdade, né, não terceiro, segundo grupo de controle do apetite, porque um é o controle ali
dos hormônios no hipotálamo, né? No estômago e no tecido adiposo. E o outro é você ter o controle a partir das células dos seus ossos, que só funcionam quando você tá em pé e em movimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que passam muito tempo sentadas, elas têm como se fossem essas células desligadas. Então, ela não tem essa percepção da fome e do apetite que vem desse processo. Não é incrível isso? Amanda do céu, então, que o primeiro passo é a gente entender que a atividade física não emagrece, mas o nosso corpo precisa ser ativado. Quando a gente coloca a expectativa do emagrecimento na atividade física, não vai funcionar. Mas quando a gente entende que a ativação física, fazer atividade física é bom para a saúde do nosso corpo, dos nossos ossos, do controle do nosso apetite, é bom para regularizar os nossos hormônios, para fortalecer o nosso músculo da resistência cerebral, para não ter impulsos alimentares, e ainda controlar o estresse e dormir melhor. Eliminar a insônia. O que é a ideia então, né? A ideia é que a gente faça pequenas pausas ficando de pé, para que o seu corpo ele possa utilizar desse novo mecanismo descoberto, né? Que é o controle da saciedade através desse gravitostato que é essa célula dos seus ossos. Incrível, não é? Ju, Miguel, sejam bem-vindos. Vocês estão gostando? Faz um joinha aí se vocês estão gostando. Tô acabando, viu, gente? Então, pra gente caminhar pro fim, né? Pra gente encerrando a nossa live, com todo esse conhecimento que hoje vocês tiveram, o que é importante, né? A primeira coisa é, não passe muito tempo sentado. Dê um tempo no seu trabalho, né? Se você trabalha sentado, ou se você fica em casa mesmo, não trabalha fora, mas fica muito tempo sentado. Então, configure o seu telefone celular para que ele toque de hora em hora para você levantar pelo menos por 5 minutos. Desce, dá uma volta no quarteirão se você puder, se estiver em casa, dá uma voltinha no quarteirão. Desce a escada, sobe a escada. Faz alguma coisa por pelo menos 5 minutos no intervalo de cada hora, tá? De 1 em 1 hora você dá essa pausa. Eu sei que não é fácil, mas é importante para você poder diminuir o impulso pela comida. Além disso, ainda o fato de você se movimentar, de você ativar o seu corpo, vai fazer com que você fortaleça a parte da resistência do seu cérebro e você passe a tomar melhores decisões alimentares. E você diminua esse processo do ímpeto, do impulso de comer. Então, uma das coisas que você pode fazer, quando você perceber que você está tendo esse impulso pela comida, porque agora você vai começar a prestar atenção nos sinais do seu corpo, certo? Combinado? Você vai começar a prestar atenção nos sinais do seu corpo. E quando geralmente, você tem esse impulso pela comida, pode ver, vamos ver assim, se não é assim que funciona com vocês. Geralmente, esse impulso pela comida, a gente tem num momento onde a gente tá entediado, tá cansado, ou tá frustrado, ou tá sem fazer nada. Às vezes tá ali só no feed, olhando as coisas da vida dos outros, ou às vezes tá só nos stories, vendo a vida dos outros, ou então a gente tá na televisão, que tá o tempo todo passando coisas sobre comida. Então, é sempre assim que a gente começa a despertar o impulso pela comida. Pode ver. Se faz a pergunta, eu tô com fome ou tô entediada? Eu tô com fome ou tô cansada de não fazer nada? Faz essa pergunta pra você. É fome mesmo ou eu tô cansada de não fazer nada? Acho que teve um dia nessa semana aí que a gente fez uma live sobre como a gente vai descobrir a fome física e a fome emocional. Deve ter uma live disso. Mas provavelmente em outro momento eu vou voltar a falar. Eu não vou falar nada disso hoje pra gente não estender demais a nossa live. Mas se você fizer essa pergunta pra você, já vai mudar muito na questão das suas decisões, do seu impulso.
E o segundo passo, quando você descobrir que não, eu não tô com fome física, eu tô mesmo eu tô mesmo com eu tô entediada mesmo, sabe? Não tenho o que fazer. Então você vai procurar uma outra atividade para fazer. E a terceira coisa que você pode fazer é você ativar o seu corpo nesse momento. Como assim, Amanda? Tipo assim, tá tendo esse impulso? Se você tá no trabalho e tá com essa vontade de comer alguma coisa, porque você não consegue resolver um problema, porque você tá com alguma dificuldade ali no trabalho, e você tá se sentindo entediado, tá meio sem fazer nada, o que você faz? Levanta e vai até o banheiro e faz uma sessão de uma série de polichinelo. Faz um polichinelo, um pouco de agachamento. Só de você ativar o seu cérebro, o seu corpo, oxigenar melhor o seu cérebro, de você melhorar a sua circulação sanguínea, e você vai ativar essa célula dos seus ossos, que é o gravitostato, que você vai ativar ali fazendo esse exercício, vai ser uma estratégia para você controlar o seu impulso alimentar. Você vai ver que depois que você fizer isso, faz essa atividade física e vai fazer alguma coisa útil para você se sentir útil, vai desviar o seu pensamento da comida na hora. Na hora, você vai ver. Toma um copo de água para você sentir se é fome mesmo ou se é só mesmo uma fome específica, porque se é uma fome específica de um alimento, é tipo assim, eu quero comer o bolo que todo mundo tá comendo. Isso é fome emocional, não é fome física. Chegou a tropa! Ah, a tropa chegou! A tropa! Chegou a tropa! Chegou a tropa! Chegou a tropa! Invasão da Olha, isso daqui já ativa a sua energia e diminui o seu impulso pela comida, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou desestressar aqui com a minha família. Brincadeira, eu nem tô estressada. Mas eu quero saber se essa live fez sentido pra vocês, se vocês gostaram dessa live, dessa energia, porque às vezes é só isso que a gente precisa, é ativar a nossa energia, o nosso potencial máximo que a gente tem, que a gente carrega dentro da gente, que isso vai fazer a diferença. Quando você tem um propósito para o seu objetivo de emagrecer, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de você fazer. E o meu propósito aqui nessa live é cuidar da minha saúde, ser espelho e ser exemplo para os meus filhos, para as minhas filhas. Meus filhos, eu já falei no masculino também, vai que sim, né? Foi 2 meninos? Aumentando a minha... Ai, agora ele me desconcentrou. Então, o meu propósito para estar aqui com vocês, essa hora da noite, sem a minha família, primeiro, porque quando eu faço isso, eu ativo o meu propósito e a minha missão, contribuo com a minha própria saúde, porque eu aprendo quando eu ensino, eu contribuo para ser exemplo para as minhas filhas e para o meu marido, e eu contribuo com você que tá aqui, que às vezes precisava dessa viradinha de chave, dessa libertação da inocência, né? De descobrir o que o impulso alimentar pode fazer com você e você trazer isso para sua consciência para que você tome os primeiros passos e consiga emagrecer de forma definitivamente e saudável. Desfrutar de uma vida leve e saudável. Tá bom, lindos? Um beijo pra vocês, obrigada, gratidão maravilhosa. Ai, que lindos, poderosa, que live incrível, eu amo tanto, gente. A tropa tá toda aí. Virar um menino, olha lá, ai meu Deus do céu, Ellen, você profetiza? Pelo amor de Deus. Então vá, gente, boa noite pra vocês. Agora desacelera. Respira. Claudinha, agora pra você, lindona, e pra todo mundo que tem problema com insônia. A respiração, é sério, concentrar a respiração aqui no diafragma, nessa região aqui da barriga, e fazer um download your brain. Antes de você dormir, você vai pegar um papel e vai descarregar todas as preocupações que você tá na sua cabeça. Tudo que você tem que resolver amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, você vai pôr tudo no papel. Descarrega tudo, não pode ficar uma pendência dentro da sua mente. Porque a sua mente não foi feita para armazenar informação, ela foi feita para criar.
certo? Então, quando você faz esse download your brain, que é descarrega o seu cérebro ali no papel, você dá vazão e dá espaço, tanto para melhorar a questão hormonal do estresse, equilibrar o estresse, quanto e principalmente você conseguir ter uma noite de sono relaxante. E antes de dormir, o ideal é que você fique pelo menos 1 hora sem mexer no celular, para que o seu cérebro não fique ativado. Ele precisa de relaxar, de pegar no sono profundo, então precisa da respiração, da oração, de agradecer pelo dia incrível que você teve e de colocar em stand-by aquilo que você não pode resolver nesse momento. Então, olha, eu não consigo resolver isso agora. Tirar o lixo é só amanhã, então não dá pra parar de pensar nisso, vamos pensar em outra coisa, tá bom? Beijo pra vocês, então, ótima noite, a gente se vê aí amanhã, 7 horas da manhã tem ativação física, 9 horas da manhã tem live pra família e para os relacionamentos no canal do Casal Inabalável. 3h30 aqui para falar sobre a mentalidade e o processo de emagrecimento. E às 9 horas da noite tem a live sobre equilíbrio nutricional. Tchau, gente! Fui!